pessoal, como é que vocês? Tudo bem? Beleza? Então nós estamos aí com uma nova ferramenta com o objetivo aí de melhorar a qualidade para vocês, tá? No desenrolar das aulas aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, tá? Então o professor vai esse mecanismo aí para que tenha um pouquinho mais de qualidade, como eu comentei, né? E a gente consiga aí ter um melhor aproveitamento, né, de todo esse material que a gente tem disponível aí enquanto esse período de quarentena, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade aí. Primeiramente, o professor vai fazer a explicação do conteúdo com relação à apostila. Então, o professor está na página 48, né? Vamos estudar os fenômenos acústicos e suas práticas, né? Então, eco e reverberação, o que é essa diferença aí, né? Como estudamos aí na unidade anterior, podem ser refletidas quando incidem em um meio com as características diferentes do meio em que elas se propagam. No caso das ondas sonoras, elas se refletem e atingem um obstáculo que tem densidade diferente daquele material em que se provoca inicialmente. Então, vamos entender essa fonte aí, esse desenho que nós temos aqui na nossa apostila. Claro que vocês podem acompanhar a apostila de vocês aí, beleza? Esse órgão emissor, tá, é a fonte sonora, é quem está emitindo o som, como o próprio nome diz, tá? Esse som ele é emitido, se propaga para cá, né? Quando ela bate num objeto, a ideia é que ele vai retornar. Quando ele se retorna, é chamado-se onda refletida. Isso é eco. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Quando você tem um paredão, tá, de pedra e você fala alto, ou, ele vai dar esse eco. Esse eco é porque a fonte emissora, ela, em forma de cone, você lança o som, ele bate no paredão, quando ele bate no paredão, ele retorna novamente refletindo, ok? Essa fonte emissora, tá? E existe também uma situação que, por exemplo, imagine um cânion, né? Uma grande vala. Você fala, o seu som se propaga e ele retorna, né? Conforme a profundidade, isso vai dar o conceito aí de eco. Qual que é a diferença de reverberação, né? Lembrando que vocês precisam ver a aula texto aí. Na página 49, a reverberação acontece em ambientes fechados, geralmente em sala, tá? Mas é muito comum a galera falar assim, eco em sala. Não. O eco ele acontece em ambientes abertos, tá? Em ambientes fechados, nós temos a reverberação. A reverberação, pessoal, é o som que ele bate nas paredes, ok? E ele reflete, retornando infinitos tópicos, né? Então, bate e reflete. Vou dar um exemplo bem simples. Quando eu já comentei em sala de aula, estou reforçando, né? Quando você está em algum ambiente, entra numa sala, ou numa casa nova, ou uma casa que foi reformada e não tem móvel, né? Então é muito comum você falar naquela sala e criar-se eco. Quando você fala nessa sala e você tem eco, é porque eu não tenho elementos suficientes ali para quebrar essas ondas de choque. Então eu falo, o som sai da fonte emissora, que sou a minha pessoa, é eu, né? Ele vai, bate e ele choca-se e quebra-se, né? Se não tem móvel, ele não vai ter como quebrar. Por isso que a fonte emissora lança o som, ele bate na parede e retorna para a pessoa. Agora, se tem móvel, essa onda ela vai se quebrar, né? Por exemplo, quando a gente está tendo aula em sala de aula, na classe, nós falamos e a galera nos escuta, né? Por que o pessoal nos escuta e não tem eco? Não tem eco porque as ondas de choque elas vão se quebrando, ok? Beleza? E qual que é a forma? A forma tradicional, né? Da velocidade média, variação do espaço, variação do tempo. Então é sabido que aqui eu tenho a propagação do som aí no espaço 340 e o tempo aí de 5 centésimos de segundo passa multiplicando 17 metros. O que isso aqui significa? Muito legal isso aqui, ó. Existem algumas alternativas vestibulares e tal que comentam qual que é a distância mínima para você ter eco. Ela vai de 15 metros a 17 metros. Então vai de 15 a 17. Então, por exemplo, quanto mais próximo eu estou de uma parede, por exemplo, eu não tenho eco. Quanto mais distante, eu também não tenho. Qual que é a distância média para que nós tenhamos eco ou reverberação? 17 metros. De 15 a 17 metros. Tudo bem? Beleza, galera?
Aí, vão aqui na nossa apostila, depois vocês dão uma olhadinha lá na questão do ultrassom, né? Lembrando que eu tenho as ondas de choque, né, que vai do ponto bem pequeno, né, o infrassom até o ultrassom. Quanto menor for a onda, infrassom, quanto maior o ultrassom. Ressonância, né? Já viu alguém fazer ressonância magnética, né? Então, o cara vai fazer um exame e ele faz uma ressonância magnética, tá? O que é essa ressonância? Vou dar um exemplo bem simples aí, né? Quando você talvez está desconfiado que quebrou um braço, uma perna e tal, você vai fazer uma radiografia, né? O pessoal fala, tirar uma chapa. As ondas de choque, elas se propagam assim, ó, bem distante, certo? Eu comentei até em sala de aula. Conforme eu vou aproximando esta frequência, diminuindo essa frequência, nós vamos fazendo um estrangulamento dessa frequência, eu vou tendo então a maior clareza, que é o ultrassom, né? Eu vou estrangulando, diminuindo essa frequência. Quanto mais próximo ela ficar, eu vou ter então um melhor aproveitamento, ela vai sendo mais detalhada, ok? Na página 50 acontece exatamente isso, tá? E aí nós temos aqui um gráfico, ó, que simboliza isso aí, tá? Uma amplitude bem pequena, amplitude essa altura aqui, né? E consequentemente o tempo, ó, mais bem pequena amplitude, quase nada, e depois uma amplitude maior, tá bom? Essa ressonância é uma vibração, né? Nós podemos considerar como se fosse uma vibração. É muito comum isso acontecer em pontes, tá? A gente vê isso acontecer. Existe, se você procurar no YouTube aí, ponte em ressonância. O que é isso, ponte em ressonância? É quando, pelo fato de ter vento e ter algo mecânico, a ponte ela tem um certo movimento, tá? Então chega alguns momentos que, dependendo dessa ressonância, pode quebrar. É muito simples de ressonância. Imagine uma taça, todo mundo já deve ter visto pela internet, o pessoal fazer aquele quebrar a taça, né? O cara gritar, né? Geralmente quem tem uma voz mais aguda, ele tem maior facilidade em, teoricamente, quebrar essa taça, né? Como que funciona isso, tá? Quando você dá um peteleco na taça, ela vai liberar um som, né? Se você conseguir fazer com que o som que a taça liberou e o som da sua voz entrem em ressonância, ou seja, se encaixe, acontece a trinca da taça, ela vai se quebrar. Só que isso é uma coisa quase que impossível de se fazer. Apenas o pessoal que canta ópera tem possibilidade de conseguir, beleza? A tua apostila vai trazer efeito Doppler. Né? O que é isso que eu preciso que vocês dêem uma olhada aí depois? Né? O efeito Doppler, o professor vai ler um pedacinho aí para explicar um pouco melhor. É quando você, de maneira geral, né, bem rápido assim, você consegue ouvir, você ouve o som, ok? Mas não vê a fonte. Então é interessante, eu estou escutando, por exemplo, uma ambulância vir. Eu posso estar de frente com essa ambulância, eu estou escutando o som, mas eu não estou vendo a fonte emissora. É mais ou menos isso que nós vamos fazer. E dependendo do afastamento, a gente consegue ver a fonte e também ouvir essa fonte. Se eu estiver de frente com essa fonte emissora, eu talvez possa ouvir um pouco melhor, né? E vice-versa. Então, lá, quando uma estrela ou galáxia se afasta da Terra, nota-se um efeito chamado redshift, fenômeno no qual a frequência de uma luz se desvia para o vermelho, né? Lembrando, por que o vermelho? Porque pelo espectro de bipartição da luz, a luz vermelha tem maior velocidade de propagação no espaço, né? Por isso que o arco-íris tem a primeira onda vai ser na cor vermelha, que é uma onda mais veloz, beleza? Uma cor de onda veloz. O efeito contrário, denominado blue, né, ocorre quando uma estrela galáxia aproxima do nosso planeta. Por que efeito contrário? A cor azul nada mais é do que uma onda mais retardada, ela é mais atrasada, ok? Os registros de observações astronômicas feitas em diversas partes do mundo mostram que a maioria das estrelas sofre um desvio para o vermelho, né, para a sua velocidade maior. Isso significa que elas estão se afastando da Terra. Característica de uma expansão do universo, uma dilatação do universo. Né? As evidências elas podem comprovar o que chamamos de Big Bang, que foi o surgimento aí, do nosso universo através de uma grande explosão, ok? Os desvios das cores da luz para o vermelho ou azul são exemplos de fenômeno conhecido como efeito Doppler.
e caracterizados por uma alteração na frequência percebida. Esses desvios, a alteração na frequência de uma onda, no caso eletromagnética, acontece sempre que existe movimento relativo entre a fonte de onda e um observador. Então, o efeito Doppler vai acontecer com a fonte emissora e o observador, ok? Então, depois a gente termina de fazer a leitura aí da aula texto. Quais são alguns nomes que eu preciso saber? De qualquer forma. Então, primeiramente, aqui, ó, eu vou ter a velocidade inicial, né? A velocidade da fonte, né? A velocidade do som no ar. Então, duas coisas. Essa fonte aqui é uma fonte mecânica, por exemplo, um carro, um avião, uma ambulância e tal, né? Ou um rádio e tal, beleza? A velocidade do som no ar, a velocidade aparente, né? Comprimento de onda, que é o nosso lambda, né? A frequência real do som emitido pela fonte e a frequência aparente, porque assim, eu tenho um som aparente, mas aquele som aparente não é aquele som real. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, tem algumas situações diversas aí que nós vamos ver agora. Observador se aproximando de uma fonte. Então, note o desenho aí, ficou bem explicativo a apostila. Então, tem a fonte aqui, né? Olha lá, repare, velocidade da fonte, 0. Então, nesse caso, o veículo está parado. Olha aqui a trajetória física, ó. Trajetória da esquerda para a direita, a flechinha, ok? E a pessoa está indo de encontro com a fonte. Não se esqueça, a fonte está parada, tá? Então, segue esse caminho aí, beleza? Velocidade do observador, né? De frente aí. Então, a velocidade maior que 0 e aqui a velocidade igual a 0. Então, entendemos aqui pelo esse exercício que a menininha, ela vai ao encontro da fonte emissora, mas a fonte está parada. Muito bem. Depois aqui tem todo um acoplamento de fórmulas, né? Que também não é o caso, não se preocupe por enquanto. Nós vamos chegar a essa fórmula aqui, né? Que nós vamos ter que utilizar. Fonte, né? Frequência aparente. É a frequência que multiplica a velocidade do som, né? Mais a velocidade do observador dividido pela essa fonte sonora. Né? Então nós vamos fazer depois a resolução do exercício juntos aí para a gente entender, tá? Observador se afastando de uma fonte parada. Então repare, duas situações importantes. Nesse caso, o observador ele vem de frente com a fonte que está parada. Agora, o observador ele se afasta da fonte que também continua parada, tá? Mesma forma, né? Fonte aí de frequência, né? Aparente, né? Frequência que multiplica a velocidade do módulo do som menos a velocidade do observador dividido pela velocidade da sonora, do som, que seria 340. Beleza? Vamos fazer esse exercício. Outra situação. Fonte se aproximando de um observador parado. Então agora mudou a conversa. Ó. Primeira situação, eu tinha a fonte parada e o observador de encontro com a fonte. Segunda situação, eu tinha a fonte parada e o observador se afastando. Agora nessa situação eu tenho o observador parado e a fonte vindo de encontro. Também vamos utilizar a fórmula aí que está na página 52, né? Que é o mesmo esquema aí que nós vamos utilizar em todas. Eu quero que vocês observem o seguinte, né? Qual que é a diferença aí dessas fórmulas? Apenas o sinal, tá? Então note aqui, ó, vamos voltar aqui para vocês verem. Ó, quando eu tenho o observador de encontro com a fonte parada, note que a nossa equação é mais. Por quê? Acontece a somativa, o encontro. Quando o observador se afasta, é menos, acontece a diferença. É claro que é mais a situação anterior. De encontro com a fonte, o som está cada vez ficando mais forte. Quando o observador se afasta, o som está ficando cada vez menor, beleza? E o contrário, quando a fonte chega no observador, né, nós vamos ter o produto dela. Repare que a fórmula é um pouquinho diferente aí, beleza? Eu não tenho uma delas. Repare que aqui, ó, tá faltando uma. Quem que tá faltando aí? Né? A velocidade do observador. Claro que o observador está parado. Tudo bem? E fonte se afastando do observador. Né? Então aí a fonte já passou. Repare que nesse aqui, ó, o observador está parado. A fonte passa por ele e continua. Né? Que é o próximo desenho aqui. A fonte passa. Também nós vamos ter a mesma situação. A diferença é o seguinte. Como o observador está parado, ele não aparece aqui.
Então, quando a fonte ela vem de encontro com o observador, o que está acontecendo aqui embaixo? Ó, sinal de menos. Quando a fonte passa o observador, ela vai ser de mais. Então, repare que as fórmulas são as mesmas. Muito bem. Para facilitar, né, o que vocês precisam saber, digamos assim? Essa fórmula aqui. Note que as fórmulas vão ser iguais para todas, a diferença é os sinais, tá vendo? Mais e menos, mais e menos. A única diferença é o seguinte: eu vou guardar essa fórmula e eu vou entender se o observador está parado, a fonte vem de encontro com o observador, ou se a fonte passa o observador, ou o contrário. A fonte está parada, o observador vem de encontro com a fonte, ou se afasta. Então, são situações diversas. Nós vamos fazer tudo isso aí na resolução de exercícios na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? O professor tentou fazer um jeito aí para ficar um pouco mais simples para vocês, né? E no decorrer da resolução dos exercícios, nós vamos explicar um pouco melhor, tá bom? Eu acredito que agora com esse método de resolução aí, essa interatividade está ficando um pouco melhor, né? Para a gente fazer e esboçar com a própria apostila, tá bom? Bons estudos aí, o professor pede para vocês tentarem fazer o exercício da página 52 e 53, e nos próximos vídeos nós vamos resolver os exercícios, beleza? Forte abraço aí, obrigado pela compreensão e pela participação na aula. Bons estudos aí, abração do professor, até mais.